Nova Vulgata Novo Testamento, Epístola de São Paulo, Apóstolo aos Gálatas, capítulo 2. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que proclamo entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam influentes, para que de algum modo não estivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo ele grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso aconteceu por causa de falsos irmãos que se introduziram secretamente para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o objetivo de nos tornar escravos. A esses nem por um instante nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Quanto aos que pareciam ser algo, o que eram outrora nada me importa, pois Deus não faz acepção de pessoas. Esses, não me acrescentaram nada. Pelo contrário, ao verem que me foi confiado o Evangelho para os incircuncisos, assim como a Pedro foi confiado o Evangelho para os circuncisos, pois aquele que operou em Pedro para o apostolado entre os circuncisos, operou também em mim entre os gentios. E ao reconhecerem a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas, deram-nos as mãos em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque era repreensível. Com efeito, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, começou a afastar-se e a separar-se deles, com medo dos que eram da circuncisão. Os outros judeus também o acompanharam nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé foi levado pela dissimulação deles. Quando vi que não estavam agindo de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por nascimento e não pecadores vindos das nações. No entanto, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por isso, também nós acreditamos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, ao buscarmos ser justificados em Cristo, somos nós mesmos encontrados como pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se eu reconstruo aquilo que destruí, torno-me transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Análise patrística do trecho Gálatas 2, 1-21. Comentário patrístico selecionado. Autor, Santo Agostinho de Hipona, 354. Obra Expositio Epistulae ad Galatas, comentário aos Gálatas, trecho comentado. Gálatas 2, 16-21. Contexto teológico e doutrinal. Neste trecho, São Paulo aborda um dos pilares da teologia cristã, a justificação pela fé em Cristo, em oposição à dependência das obras da lei mosaica. A controvérsia surge da tensão entre cristãos judeus e gentios sobre a observância da lei, particularmente em relação à circuncisão e aos ritos judaicos. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja, reflete profundamente sobre o papel da lei, da graça e da fé. Comentário de Santo Agostinho. Em seu comentário, Santo Agostinho destaca: a lei foi dada não para justificar o homem, mas para revelar o pecado e conduzi-lo a Cristo. Pois ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Assim, a carne de Cristo pregada na cruz é o sacrifício perfeito que liberta da servidão do pecado, enquanto a lei, em sua fraqueza, apenas apontava para essa libertação. Quando São Paulo diz: vivo, mas já não sou eu, Cristo vive em mim,
Ele proclama a transformação radical da vida pela graça, onde o crente não é mais guiado pela carne ou pela lei, mas pelo Espírito Santo que habita nele. Expositio Epístola de Gálatas, livro 2. Explicação e reflexão. A função da lei e a graça de Cristo. Santo Agostinho ensina que a lei mosaica foi dada para revelar o pecado e despertar a necessidade da salvação em Cristo. Ela não pode salvar, pois sua função é pedagógica e transitória. Somente a graça de Cristo, recebida pela fé, justifica o homem. 2. A transformação interior. Agostinho enfatiza que a justificação pela fé não é apenas uma declaração exterior, mas uma transformação interior. Quando São Paulo afirma que Cristo vive em mim, ele indica uma união mística entre o crente e Cristo, na qual a vida cristã é uma expressão da presença divina no coração humano. 3. A centralidade da cruz. A cruz de Cristo é o ponto de convergência entre a lei e a graça. Ela satisfaz as exigências da lei e inaugura uma nova ordem, na qual a fé no sacrifício redentor de Cristo substitui a observância legalista. 4. Aplicação prática. Agostinho exorta os fiéis a viverem em liberdade espiritual, conscientes de que a justiça provém da fé em Cristo e não das obras da lei. Essa liberdade, no entanto, não é licença para o pecado, mas uma vida transformada no amor a Deus e ao próximo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.